Olá, querido, grande privilégio poder adentrar novamente no seu lar, falar com você, conversar com você, mesmo que talvez não esteja olhando nos seus olhos, mas você tem o privilégio de olhar nesses meus belos olhos escuros, mas que você sinta-se à vontade, sinta-se então na confiança e confiados nesse relacionamento, onde aquilo que nos une é muito mais forte do que é capaz de nos separar. Eu quero convidar você a orar nesse momento e suplicar ao Senhor sua graça. Pai, nesse momento nós suplicamos o Senhor, abra os nossos corações, tira todo empecilho, repreenda, Senhor, todo o mal e faz, Senhor, que o Evangelho seja tão claro, que possamos crer e nos alegrar de que aquilo que o Senhor nos reservou, aquilo que o Senhor nos separou, é a melhor coisa que temos na nossa vida. E nos alegrarmos e ficarmos gratos por tudo quanto o Senhor já fez por nós. Então, Senhor, o que nos traz nesse momento, nesse encontro, nessa nova aula, é saber que tudo que tínhamos na nossa vida para dar errado, o Senhor tomou para si e nos garantiu a vitória. Enche nosso coração de alegria nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse momento onde nós vamos começar a falar a respeito de sermos instrumentos de evangelismo na mão do Senhor, e aí eu quero de fato levar você a lembrar algumas coisas que talvez você se esqueceu do nosso último encontro. Mudança leva tempo. Mudar valores leva muito tempo, mas é possível. A nova vida convergir, trazer um novo ponto para novos valores, isto é, aquela velha criatura que tinha aquela velha visão, não mais é uma velha criatura, é uma nova criatura com novas visões. Mas, pastor, deixa eu entender mais um pouco, como é que eu vou adquirir essa nova visão? É adquirindo esses valores, e valores importantíssimos. Hoje eu quero compartilhar com você nessa jornada que vai durar algumas aulas aí para frente, e gostaria muito mesmo que você engajasse nesse estudo, nessa releitura, na leitura principalmente da palavra e no exercício da oração. Vamos começar? Vamos começar então do plano inicial. Que plano inicial é esse, pastor? É a relação do homem e mulher, ou mulher, com Deus. Relação da criatura com o Criador. É interessante que os primeiros capítulos de Gênesis, momentos antes de pecar e da desobediência, com clareza demonstram o propósito de Deus para a criação. A perfeição, o equilíbrio, a harmonia de todas as coisas criadas, sabe, trazia paz. É interessante que quando você começa a compreender os primeiros capítulos de Gênesis, o que te traz é uma paz, é uma harmonia, sabe, onde tudo satisfazia a exigência da perfeição do Criador. Isto é, meu irmão, nem tanto que quando você chega lá no capítulo 1, verso 31, você vai entender a seguinte frase: e viu Deus que era muito bom o que ele havia criado. Então, quero que você comece a guardar. Havia uma grande harmonia na perfeição, na criação criada por Deus. Sabe, e automaticamente, as relações interpessoais eram perfeitas. A relação de Adão e Eva eram perfeitas. A relação de Adão e Eva e seus filhos eram perfeitos. Mas aí, então, tanto para o homem, tanto para a mulher, sabe, havia, e era uma evidência que no lar, a mulher era auxiliadora do homem, e o homem, o responsável, ele era o mantenedor. Não havia um desequilíbrio, não havia, sabe, nada desarranjado, pelo contrário. O homem protegia, o homem trazia, sabe, o sustento, e a mulher o auxiliava, distribuindo tudo aquilo que o homem trazia, a mulher distribuía dentro do seu lar. Havia harmonia no lar, havia entendimento, nenhum era maior e nem melhor do que o outro, os dois cumpriam a sua missão em harmonia.
E aí, ao analisar todo esse contexto de Gênesis 1, Gênesis 2, começamos então a perceber algumas coisas interessantes. Eu gostaria de começar com umas perguntas. Qual é o propósito de Deus na criação do homem e da mulher? Segunda, qual é a posição do homem ou da mulher na criação? Qual é a função do homem ou da mulher? Parem para prestar atenção. Como está conflituoso nos dias de hoje, sabe? Essa clareza de obrigações, sabe? Tanto do homem como da mulher. Sabemos que lá no Gênesis era claro, era evidente que os dois sabiam o que fazer. O homem na segurança, no trabalho, e a mulher, sabe, no cuidar da sua família. Mas, meus irmãos, não era desonroso para ninguém. Não era. A mulher não era melhor nem menor do que o homem. Pelo contrário, os dois possuíam de pé de igualdade. Um completava o outro. Era uma parceria, sabe, de sobremodo maravilhosa. Mas, sabe, todo o conjunto da criação fazia parte da perfeição da mesma. Em todos os detalhes, era louvar o grandioso nome de Deus. O propósito era da glória de Deus. E foi alcançado, pois a Bíblia afirma, e viu Deus que tudo era muito bom. Tanto a relação do homem e da mulher, os humanos com a natureza, eram antes do pecado uma perfeição divina. Homem era a imagem e a total semelhança de Deus. Guardem isso, porque vai ser muito importante, mas lá na frente, quando começarmos a falar sobre o evangelismo, o evangelho, na verdade, é quando ele começa a remontar na mentalidade caída o privilégio que foi perdido. O evangelho provoca isso na sua mente, sabe? Ele persuade você a pensar que é possível trazer novamente toda essa harmonia do desejo do coração, do Deus Pai Criador, através da força e do entendimento do Filho. Então, meus irmãos, o propósito de Deus na criação do homem, da mulher, era a sua glória. Qual é a posição do homem e da mulher na criação? Trabalhar para a glória de Deus. Qual era a função do homem e da mulher? Governar, administrar tudo aquilo que Deus o deu para a sua glória. E aí, ambos receberam a ordem de Deus, tanto a mulher como o homem. Multipliquem, sejam fecundos. A segunda ordem foi sujeitar e dominar a natureza, sabe? E o mais da criação. Gênesis 1, 28 vai falar sobre isso. O pecado de Adão e Eva não foi o sexual. A bênção matrimonial já foi impetrada. E cabia aos dois possuir autoridade. Temos agora alguns seguintes quadros que eu gostaria de que você pensasse. Primeiro, foram feitos do mesmo barro, ainda que a mulher da carne já por ele foi formado, mas não foi um outro tipo de barro, pelo contrário, do mesmo barro, da carne de Adão, foi do mesmo barro, Eva foi criada. Foram feitos imagem e semelhança de Deus. Foram capacitados para fazer o bem um ao outro e não o mal, vivendo uma plena harmonia. Eram inocentes no que tange o pecado. Foram capacitados e autorizados por Deus a prosperar, com igual poder de domínio, tanto Eva e tanto Adão. Não havia uma distinção, sabe? Não havia um machismo, nem um feminismo. Todos os dois foram outorgados, receberam de Deus o poder de dominar todas as coisas. Sabe? E a sétima, funções distintas. A diferença era o seguinte: foram tomados de capacidades, mas só que havia funções distintas. A mulher, a maternidade, e
principalmente ter uma maternidade sem dor. O homem, o trabalho, o homem trabalharia sem sacrifício, sem suor. E automaticamente, tanto o trabalho, o homem, ele era o sacerdote da sua casa. Ele tinha uma representação diante de Deus. Era ele que tomava o ensino, era ele que tomava a responsabilidade de ensinar os seus filhos a conhecer o seu Deus. E aí, meus irmãos, veio a queda, veio a desobediência. E todas as atitudes posteriores ao pecado não refletem a perfeição divina em nada. Pelo contrário, o pecado corrompe, distorce, deforma e nos afasta da perfeição divina. Uma separação entre a perfeição de Deus e o mundo atribulado e decaído. E essa separação é necessária para o nosso estudo. É necessário que você entenda qual era a vida antes da queda e como se tornou a vida após a queda. E aí, quando você começa a olhar numa imagem caída, nós compreendemos que fomos criados em imagem e semelhança de Deus para glorificá-lo por meio da reflexão da sua glória em nossas vidas. Entretanto, tendo a liberdade de escolher a obediência ou a desobediência ao Senhor, nossos pais deram ouvidos à sugestão do inimigo de Deus e optaram por buscar uma independência do Criador. E suas escolhas trouxeram consequências. Automaticamente causou uma queda. E essa queda é uma propagação geral de caos. O alcance do pecado no ser humano, de alguma forma, afetou a imagem e afetou a sua semelhança de Deus. E automaticamente corrompeu toda a nossa natureza. Ao mesmo tempo, onde só havia uma capacidade para evoluir, para prosperar, desenvolveu uma capacidade para destruição, para o que é o mal. E aí então podemos começar a pensar sobre o pecado e as suas consequências. O pecado de Adão, mesmo que o erro tenha sido levado pela esposa, mas ambos foram tentados pelo Satanás a desobedecer a Deus, ou melhor, a contestação da soberania de Deus. Tinha um homem o direito livre de cair pela livre escolha. Tinha um homem o direito livre de cair pela livre escolha, meu irmão. Adão tinha de cumprir a ordem soberana de Deus, senão deveria sofrer as consequências de seus atos. E as consequências, certamente, era a morte e se tornou a morte. Logo, o homem preferiu desobedecer a Deus, pecar contra Ele, optou por negar a sua soberania, e com isso afastou-se da santidade de Deus e começou a decair na sua natureza. A morte é a deterioração final do homem que se afastou de Deus. O processo de miséria e sofrimento, você vai encontrar isso lá no capítulo 3 de Gênesis. Todas essas declarações de Deus foram consequências do ato de Adão, coadjuvado por sua esposa. Optaram por ser afastados de Deus e de sua santidade. Logo, você começa a compreender que podemos então aqui se falar que a morte foi iniciada em Adão por consequência do seu pecado. Mudanças no físico foram feitas. A dor, o ardor para sobreviver, se instalaram num homem com grande qualidade. E isso é antinatural no homem. Não é natural o homem sofrer. Não é natural o homem
arder por sobrevivência. Logo, a dor é consequência de uma causa primária. Ela é sintomas. Algo não vai bem no plano humano. Quando estamos sofrendo, de fato, no plano humano, é que algo não tem mais semelhança, nem imagem, com o plano inicial, com o propósito de Deus. Aquilo que parece tão simples, a distorção do ângulo inicial em Adão e Eva, nos causaram um mundo totalmente caótico. Como consequência do pecado inicial e original, podemos relacionar algumas coisas aqui que eu quero que você guarde. Por exemplo, doença, ela gera dor e automaticamente ela gera morte. Dificuldade para subsistir, para sobreviver, você gera fome, escassez de alimento, gera morte. Gera um desequilíbrio social. Poucos com tudo e quase tudo com nada. Gera guerra, gera morte. E o grande final, a consequência do pecado original, gerou morte eterna. E isso nos acompanhará, querido, até o grande e glorioso dia da volta de Jesus. E aí, vai aparecer na sua imagem aí, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 53, que nos abre a mente e o coração de que a fé em Jesus é o antídoto da morte. Quem fala de Jesus e do Evangelho luta contra o pecado e a sua consequência, que é a morte espiritual. Não tem como lutar contra uma morte física. A morte passou a ser realidade na vida de qualquer humano, até que o dia que ela será, de uma vez por toda, tragada em nossas vidas, pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, em ter consumado a morte. A corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. O homem está fadado a morrer, é bem verdade, mas não podemos deixar de lado o socorro, a ajuda, a ciência. Não é pecado prevenir doenças e nem tampouco tratá-las. Não é pecado sonhar com uma família onde se pode dar o melhor com um número reduzido de pessoas. Evitar ter filhos por não ter condição não é pecado, mas é inteligência. Logo, em todas as áreas, precisamos buscar o ideal do Gênesis. É uma forma de diminuir as agruras, consequências do nosso pecado. Portanto, é uma batalha que se trava contra o mal. Na medicina, nas leis que buscam lutar contra as desigualdades sociais, logo tudo isso visa a diminuição da discriminação. Quando se trata os outros iguais de forma diferente, não há ninguém melhor nesse mundo. O Evangelho faz você ter uma mente aberta, sabe, e lutar pela diminuição da discriminação, onde alguém semelhante a você se posiciona como superior. Essa pessoa está precisando de conhecer o Evangelho verdadeiramente. Todo cristão, ele luta contra qualquer tipo de abuso. Todo cristão que entendeu o Evangelho, ele luta contra todo tipo de abuso. E aí uma grande pergunta: quem sou eu? Você só começa a se conhecer quando automaticamente você conhece o propósito de Deus para a sua vida. Na filosofia humana, sem a presença de Deus, sem a revelação especial de Deus, sem o conhecimento do Evangelho, eu não consigo ter uma resposta que me traz paz. Pelo contrário,
dúvidas e mais dúvidas começam a surgir, mas o primeiro passo para você conhecer quem é você mesmo é encontrar o propósito de Deus na criação. O nosso foco está em determinar porque o Deus Criador nos fez do jeito que somos. E como essas características que nos distinguem uns dos outros seres vivos. Qual o seu propósito para a sua vida? Qual o intuito a sua vida tem? Certamente o Senhor não nos criou por precisar de nós. Quanto a isto, a confissão de fé de Westminster diz o seguinte: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é o todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glórias alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e para elas e sobre elas. É a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, é infalível, é independente da criatura, de sorte que para ela nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. E aí você começa a imaginar, não mais uma imagem caída. Agora eu quero convidar você a imaginar uma imagem por esse Deus restaurada. Diante de toda a distorção introduzida pelo pecado de nossos pais, a Bíblia aponta para uma solução planejada, antes da fundação do mundo, pelo Deus triuno. Em Jesus Cristo, o próprio Deus veio restaurar o nosso acesso à sua presença. E isso nós vamos continuar a investigar mais pela frente. Sabe, o quão benéfico é essa restauração, o que ela causa como um espelho. Sabe, aquela imagem que era perfeita em Adão, mas pela sua desobediência se tornou imperfeita. Agora em Cristo, somos novamente experimentados pela graça do Senhor, o direito. E começamos agora, não apenas no céu, mas já agora começamos a experimentar toda e qualquer, sabe, não de forma ainda completa, plena, uma plenitude, mas já começamos a desfrutar de tudo que essa plenitude da imagem restaurada, a obra da redenção, sabe, tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, sabe, nós temos o direito de experimentar. E esse direito, na verdade, é o acesso a Deus. A transformação pelo contemplar e a transformação de refletir a imagem de Deus. De modo diferente do restante da criação, apenas o ser humano foi formado à imagem e semelhança do Criador. Mas discutiremos as características inerentes a termos sido criados segundo a sua própria imagem e semelhança. Juntando-se essas duas premissas, conclui-se que os seres humanos foram criados à própria imagem de Deus com uma missão e capacitação especial, manifestar a glória de Deus. Esta manifestação gloriosa de quem Deus constitui o alvo principal de nossa existência. O Catecismo de Fé, ele diz, qual é o fim principal do homem? Tanto breve, tanto maior, fazem essa pergunta. A pergunta de número 1, qual é o fim principal do homem? E ele responde, o fim principal
e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. O objetivo desse nosso encontro, desta aula, é investigar este fim supremo e principal do homem. Esse propósito de glorificar a Deus, de manifestar a sua glória. E então, quando você começa a entender que você é alvo, você tem um fim de manifestar a glória de Deus, você encontra com um objetivo. E aí, para que você possa entender então, qual é o objetivo do Evangelho? Qual é o objetivo quando você entende Evangelho? Automaticamente vem na sua mente evangelizar. Qual é o objetivo de vivermos o Evangelho? Qual é o objetivo de nós evangelizarmos? Porque todo fruto de viver o Evangelho, ou de fazer o evangelismo, ou evangelizar, é de restaurar ou formar na mente humana, sabe, a consciência do fim supremo e principal do homem, de glorificar a Deus e manifestar a sua glória. Sabe, quando você é convidado por alguém a viver o Evangelho, no dia que você aceitou Jesus no seu coração, sabe, no dia que você foi batizado, no dia que, nesse tempo que você está sendo discipulado, nesse tempo que você está sendo treinado, toda a compreensão do Evangelho é para que você de fato forme na sua mente, primeiro, o fim principal da sua vida, e segundo, forme na mente de muitas outras pessoas o fim principal delas. Quando você vive pelo fim principal da sua vida, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e manifestar essa glória, automaticamente você vai desejar que todo mundo em sua volta viva para a glória de Deus. Entendendo agora mais um pedacinho do propósito de Deus, após identificarmos qual é o propósito divino para o ser humano, precisamos agora compreender melhor como podemos manifestar a glória do Criador do todo o universo. E em breve vamos construir passo a passo o argumento apresentado no parágrafo anterior, e de fato vai estar disponibilizado depois para você, ao longo dessas aulas, o passo a passo, tanto na teoria, para que a sua mente seja formada, e o passo a passo na prática, o que eu preciso fazer. Mas primeiro eu quero que você se preocupe com você, com a sua formação, do fim principal do homem. Vamos trazer um dever de casa aí? Vamos novamente? Pergunta número 1, qual o fim supremo e principal do homem? A pergunta número 1 da confissão do Catecismo de Westminster, tanto breve quanto maior. Ele responde: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Os reformadores tiveram o cuidado de responder isso, olhando de fato para o propósito principal. Deus não trouxe você para uma vida de choro. Deus não trouxe você para viver uma vida de sofrimento, mas as consequências dos nossos pecados, a consequência da desobediência, provocam todo esse caos em nossas vidas. Em sua carta aos Romanos, Paulo nos dá o caminho para entender este maravilhoso propósito. Vai aparecer na sua imagem aí, Romanos capítulo 8, verso 28 e o 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu estou usando a versão NVI, que de fato ela nos traz de forma tão clara. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu,
também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, meus irmãos, quando falo de um viver do Evangelho, quando eu falo fazer que o objetivo do Evangelho é evangelizar, é porque você compreendeu que todo o plano de Deus sempre foi algo incrível para você. A vontade de Deus sempre foi boa, perfeita para a sua vida. E principalmente para aqueles que Ele escolheu a ter um relacionamento mais íntimo, a recuperar esse relacionamento, a criar pontes para aqueles relacionamentos que o pecado quebrou, destruiu, afastou. Esse próprio Deus tem um trabalho de se reaproximar novamente. É por isso que você está me ouvindo nesse momento. Conformidade à imagem do Filho e, portanto, à imagem de Deus é descrita aqui como propósito ou alvo para o qual Deus predestinou o seu povo escolhido. João Calvino vai defender a seguinte forma: é de fato que Cristo já então foi a imagem de Deus, a uma confessamos todos, por isso, tudo quanto de excelência foi impressa no próprio Adão, emanou daí que chegasse a glória do seu Criador através do Filho unigênito. E em outro trecho, o propósito da regeneração é esta, para que Cristo nos remolde à imagem de Deus. Sabe, a imagem de Adão, da perfeição, que o próprio Deus teve o trabalho, sabe, de centímetro por centímetro moldar, com o pecado, foi tudo desfeito. Mas agora em Cristo, pelo propósito da regeneração, somos remoldados à imagem de Deus. Novamente, que privilégio, querido. Portanto, que o Senhor Deus não apenas criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas também para ser sua imagem. Este é o propósito inicial, divino para a humanidade, estabelecido na criação, e continua sendo o propósito final para o homem, mesmo após a queda e a obra da redenção. Mas o que é essa imagem de Deus, pastor? É um chamado a um relacionamento íntimo com Deus. Calvino diz o seguinte: portanto, o homem foi criado à imagem de Deus, em que o próprio Criador quis que se contemplasse nele a glória como que num espelho. Ele continua dizendo: o homem deve ser julgado espelho da glória de Deus. Podemos dizer então, usando a metáfora de Calvino, que somos criados para sermos espelhos, a refletir a sua imagem. Se o mundo não tem noção de Deus, a imagem de Deus que o mundo precisa ter vem através da sua vida. Sproul vai dizer o seguinte: cada indivíduo tem a capacidade de espelhar Deus como ser espiritual e a responsabilidade de refletir Deus em pensamentos e ações. Jesus Cristo, como segundo Adão, foi em seu ser essencial e absoluta reflexão de Deus. Do mesmo modo, ao sermos renovados para a conformidade à imagem de Deus, somos chamados para refletir fielmente Deus em tudo que fazemos. É por isso, meu irmão, que quando nós falamos sobre evangelismo, né, que é um assunto que vai ser em voga, o crente não pode ter dificuldade para evangelizar. Porque quando você entende que a imagem de Deus foi restaurada pela garantia de Cristo naquela cruz, mas você está vivendo um processo de restauração, e automaticamente a vida que você tinha antes de conhecer Jesus e a vida agora que você tem, você não pode ficar querendo só aquilo para você.
Você não pode ter dificuldade, sabe, em estar nesse processo de conversão e ter dificuldade de trazer pessoas a Jesus. Você não pode ter dificuldade de abrir a sua boca para falar o que Deus fez por você. Você não pode ter dificuldade em ter o teu alvo, sabe, de forma não clara. Pelo contrário, o alvo precisa ser a glória de Deus, em todas as suas áreas, em todas as suas demandas. Queridos, fomos criados à imagem de Deus, mas o pecado tenta destruir de qualquer forma, e tem conseguido a milhares. E o pecado, por aqueles que ainda não conhecem a riqueza de tudo isso que eu já ensinei a você nessa noite, está sofrendo, está desesperado, está depressivo, está pensando em suicídio, porque eles ainda não tiveram o privilégio de ouvir como você está ouvindo, que você vive para um fim supremo e principal, a glória de Deus. Entanto, quando nós somos uma igreja que vive a imagem restaurada, precisamos focar para a imagem glorificada. Quando você foca na imagem glorificada, é porque você tem a ideia de que você ainda não está completo, mas está vivendo, já está vivendo, sabe, o grande processo de glorificação, de reaproximação. A intimidade com Deus foi estabelecida. A instrumentalidade de que Deus chamou Adão para ser no mundo está sendo agora fornecida a você, está sendo fornecida para todos, para mim também. E o plano completo de Deus, contudo, vai mais além. E aí eu quero de fato encerrar nesse momento, dizer para você que um pouquinho que eu já instruí você, o teu coração precisa arder para você falar para todo mundo que você agora encontrou sentido na vida. E é que a melhor forma de encontrar sentido na vida não é apenas buscando o Pai só, mas é pelo Filho. Quando você olha o Filho, você olha para o Pai. Como é que eu posso olhar para o Filho, pastor? Olhando para o Evangelho. Todo ser humano precisa da palavra de Deus. E quando você busca no Evangelho, com o coração, com o intuito de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, de fato você vai achar sentido na sua vida. Quando você abre mão de toda a sua glória e reconhecimento humano, fama, e começa agora a viver em prol da glória do nome do Senhor, o Evangelho começa a ter sentido na sua vida. Fomos criados para refletir Deus e manifestar a glória do Criador. Ser a imagem de Deus é refletir quem Deus é e o que Deus faz, irradiando a sua glória diante do universo criado. Eu não poderia dar instrumentalidade, capacitação sobre como evangelizar, sem antes trazer isso para você. O intuito, querido, de você ser uma grande ferramenta de evangelismo é primeiro formar você com a mentalidade do fim principal da sua vida, sem que antes você não entenda que você vive para a glória do Senhor e para manifestar a glória dele no meio da criação. Você ainda não entendeu o que significa viver para a glória do Senhor. O primeiro passo para ser um bom evangelista não é saber a Bíblia de cor, mas é ter no coração o sentido principal do fim da sua vida.
é glorificar a Deus e desfrutar de tudo aquilo que a sua presença pode favorecer. Talvez o tempo já te roubou isso. Talvez você entendeu isso lá na infância e no meio do caminho o mundo jogou um caos na sua mente. O mundo mal semeou a semente da discórdia. Mas hoje chegou o grande rico e a rica oportunidade de você viver de fato o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda não está por vir, pelo contrário, já iniciou o tempo dele na sua vida. Então viva Cristo Jesus, ame Jesus, glorifique Jesus, aprenda com Jesus, conheça o Evangelho, ame o Evangelho e viva o Evangelho, e tu serás uma bênção. Aquela mesma bênção que Abraão ouviu, se tu uma bênção. Nessa noite eu declaro sobre você, se tu uma bênção para refletir a glória de Deus e manifestar a glória dele por onde você passar. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa viver para a glória dele e alcançar, sabe, grandes obras. Porque há uma promessa que diz assim, olha, obras maiores ainda eles farão. Quem sabe hoje eu não estou formando um obreiro que vai ser um grande evangelista. Estou precisando de estar em volta de grandes evangelistas que ame viver para a glória do Senhor e falar para todos os povos quem Deus é e o que Ele fez por nós para manifestar a sua bondade. Quero orar por você. Pai, cuide da sua igreja, cuide dos seus servos, cuidem desse que está sendo formado. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Que eles possam crescer mais e mais. Amém e amém. Quero desejar a você uma noite rica, prazerosa, pois você estava esquecido de tudo isso que eu falei. Eu quero agora orar por aqueles que estão doentes, por aqueles que precisam ser levantados. E eu creio que Deus me chamou para manifestar a glória dele sobre a sua criação. Pai, em nome de Jesus, nós vivemos para desfrutar de tudo aquilo que a tua glória, a tua presença pode nos favorecer. Eu te suplico, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sendo desenganados pelo médico, aqueles que estão perdidos nos seus delitos e pecados, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão vivendo um tempo de tribulação, seja agora, Senhor, no nome, na autoridade do nome de Jesus, alcançados, para que viva a glória do Senhor e seja manifesta na vida deles, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo vos faça viver para a glória do Senhor e experimentar o melhor das mãos do Senhor. Amém e amém. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui e tenha uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém.